Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muita alegria e muito carinho para você que nos acompanha. A temática de hoje, importa-vos nascer de novo. Daqui a pouco nós teremos a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes nessa direção, mas antes aquele bate-papo que você já tem se acostumado, e hoje eu tenho a alegria de receber aqui nos nossos estúdios meu amigo, mestre, reverendo Robson Grangeiro Monteiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Tambaú, lá em João Pessoa, na Paraíba. É também vice-presidente do Conselho de Administração da APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, e tem atuado também como chanceler do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Reverendo Robson, que alegria tê-lo conosco novamente no Verdade e Vida. A alegria é sempre minha, Rodrigo. Sempre me sinto muito bem estar aqui com você e com todos que assistem o programa. E batemos esse papo legal, gostoso, que nós sempre temos aqui no Verdade e Vida. É verdade mesmo. E nesse sentido, pastor Robson, a gente sempre tem essa oportunidade de conversar sobre alguns desafios e até mesmo algumas buscas infindáveis que o ser humano tem, não é mesmo? Isso. A Bíblia nos conta a história de um homem profundamente religioso que conhecia bastante as Sagradas Escrituras, mas que estava na realidade, como muitos outros, buscando também um sentido, um significado para a sua existência. Por que nós, enquanto seres humanos, estamos então assim sempre à procura de um sentido para a vida? Eu acredito que isso faz parte, Rodrigo, da própria natureza humana. A natureza humana, o ser humano é um ser designado para um propósito, né? A ideia de acaso é uma ideia completamente estranha à maneira como o ser humano se estrutura. A gente precisa ter sentido de ordem, de progresso, de direcionamento, isso em várias áreas da vida. Eu creio que isso tem a ver com o fato de termos sido criados à imagem de Deus. Nosso Deus é um Deus que tem propósito em tudo que faz. E ao fazer o homem à sua imagem, colocou no coração do homem esse senso de propósito. Na medida em que esse homem se afastou de Deus, esse senso de propósito ficou esvaziado. Razão porque, como dizia Agostinho, somente em Deus nós encontramos esse propósito e esse descanso decorrente desse propósito. Então, é uma busca incessante. Eu digo que o ser humano é um ser buscante. É verdade. E nessa conversa, né, que nós estamos falando a respeito, Jesus vai falar a esse homem sobre a importância de nascer de novo, né? E isso meio que dá um nó na cabeça dele. Como assim? Do que Jesus está falando? E Jesus fala sobre nascer da água e nascer do Espírito. O que efetivamente, então, seria esse novo nascimento a partir do Espírito que pode ajudar alguém a ressignificar a sua existência? Do ponto de vista teológico, a gente chama isso de regeneração. Um nascimento espiritual promovido pela ação de Deus, tornando este ser humano que está morto em seus delitos e pecados, um ser humano renascido, regenerado, é um novo nascimento. Do ponto de vista espiritual, existencial, Jesus usa desse termo novo nascimento para mostrar a radicalidade dessa transformação. Não é alguma coisa periférica, não é alguma coisa epidérmica que acontece apenas na forma, não é uma conversão religiosa, uma adesão a uma determinada filosofia, ideologia, mas tem a ver com uma transformação de dentro para fora. E a água e o Espírito caracterizam justamente isso, é pela palavra simbolizada ali na água, que é um símbolo que a palavra de Deus sempre registra para demonstrar de maneira metafórica essa ação purificadora, cristalina, renovadora da própria palavra de Deus, e pelo Espírito para distinguir de qualquer ação humana, que normalmente é associada à ideia de carne, vontade do homem, vontade da carne. Inclusive, no próprio diálogo, quando esse nó acontece na cabeça de Nicodemos, ele até conjectura a possibilidade de, será que isso significa voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus deixa muito claro, não, isso quem faz é o Espírito, não é por vontade nem da carne nem do sangue, uma expressão hebraica que significa por vontade humana. Portanto, não é algo que o homem renasce,
mas que o homem é regenerado. O homem, nesse caso, é o objeto da regeneração e não o autor da regeneração. Não há uma autorregeneração, é uma regeneração do alto, para usar o joguete de palavras já conhecidas. Excelente, reverendo Robson. E caminhando então nessa direção, quais que seriam, se é que elas existem, algumas implicações então práticas desse novo nascimento, desse nascer de novo? Seria isso apenas uma ordem religiosa, cumprir algum tipo de rito, ou isso de fato tem algum efeito prático para a nossa vida? É curioso porque alguns imaginam que é só uma questão religiosa, inclusive associam a ideia do batismo e talvez a menção à água a uma espécie de regeneração batismal, pela qual o homem seria purificado e teria sua vida religiosa ressignificada. Mas a gente sabe que é algo mais profundo, porque, de fato, quando a gente pensa numa vida nova, a gente até, de vez em quando, ouve as pessoas dizerem assim, se eu pudesse nascer de novo, eu faria muita coisa diferente, eu seria um melhor marido, um melhor esposa, eu seria um melhor pai, eu seria um profissional diferente. E, de fato, as implicações de um novo nascimento são universais nas facetas várias da vida, né? A pessoa não é transformada apenas porque muda de religião, e às vezes até nem muda. Na verdade, o que acontece é uma transformação de propósito de vida, de motivação para viver, de princípios e valores que têm desdobramentos em todas as áreas da vida. Ora, na medida em que eu começo a ter um novo sentido para viver, uma nova motivação para existir e pauto a minha vida a partir de outros princípios e valores, isso naturalmente afeta a maneira como eu me relaciono em casa, no casamento, com os filhos, no trabalho e assim por diante. Portanto, a ideia de que o sujeito muda religiosamente e fica separado, mas não muda no sentido amplo da palavra em todas as áreas da vida, é uma ideia equivocada. Essa mudança é integral, é uma mudança generalizada, sem dúvida alguma. Tanto é que ele fala de obras em relação a isso, que são os frutos, aquelas coisas que acontecem como consequência dessa transformação. Pastor Robson, o senhor é alguém que tem atuado em várias frentes que ajudam pessoas a lidar com muitas das inquietações, né, sobre a vida. Como que a gente pode efetivamente ajudar, né, as pessoas que estão ao nosso redor, que têm determinadas frustrações, inquietações, preocupações, a também encontrarem respostas para isso? Eu acredito que a gente pode compartilhar, primeiramente, a própria experiência que a gente tem com esta regeneração. Eu acredito muito no poder do testemunho. E, às vezes, o testemunho não é aquele depoimento televisivo, apenas como a gente está acostumado. Tem a ver com a vivência diária junto a pessoas, na convivência no trabalho, no lugar na universidade, na escola, na família, no condomínio, que permite que algo possa ser percebido como distinto na vida daquele que está tendo uma nova vida. Então, de certa maneira, quando você vivencia a sua própria regeneração, a conversão ao Evangelho, isso produz sede, inquietação e curiosidade para que a pessoa possa conhecer a razão, afinal de contas, porque você age de maneira diferente, porque suas palavras e comportamentos são diferentes. Então, eu creio que toda fala que eu puder compartilhar daquilo que Deus fez comigo é decorrente da vida que eu tenho com Deus. Sem vida não há fala, não tem credibilidade. Mas a vida por si mesma, ela produz as oportunidades para falar. Não é apenas a presença, mas é a presença e a proclamação. E aí, obviamente, a gente precisa trabalhar a partir, Rodrigo, das circunstâncias normais. Não existe nada mais improdutivo do que você produzir situações artificiais para testemunhar do Evangelho. Eu acredito que as situações estão postas. É um comentário. De vez em quando você pega um táxi, a pessoa diz, está muito difícil a vida, e de repente diz assim, está muito difícil, mas não tem jeito não, isso nada... Olha, não tem jeito, na verdade não tem jeito mesmo. E aí, de repente, a partir desse não tem jeito, você tem uma oportunidade de falar. Ou então, quando a pessoa abre o coração e fala de uma inquietação existencial, um problema concreto, e a partir dali você ressignifica aquela fala
para conduzir o Evangelho. Só não dá para ser chato, porque tem muita gente que no ímpeto... confunde uma coisa com a outra, inclusive. Isso. Né? Dá para falar sobre futebol, dá para falar sobre outros assuntos, sem necessariamente ter que forçar a barra para tudo conduzir para o Evangelho. Agora, também não pode ser omisso, negligente com as oportunidades que se abrem ali, que permite você dizer o que Deus fez na sua vida. Eu acredito muito no poder do testemunho, muito mais do que na pregação formal, porque é para isso que Deus nos chamou, que nós fôssemos testemunhas daquilo que Ele fez em nós e pode fazer por nosso intermédio. Eu costumo, inclusive, dizer, pastor Robson, aos meus alunos no seminário, que nós precisamos, né, lidar com o Evangelho de tal forma que ele faça sentido, racionalmente falando, né? Ele precisa ser bem concatenado, ele precisa ser explicado de uma maneira coerente. Tem que ter começo, meio e fim, né? Começo, meio e fim, mas ele também precisa ser sentido, ele precisa ser percebido, né? Na vida daquele que proclama, daquele que compartilha, né? E é fundamental, então, nós termos essa vida que transborda das verdades do Evangelho para ajudar aqueles que estão à nossa volta, muitas vezes lidando com angústias, com dificuldades, com frustrações que são comuns no nosso dia a dia. E é isso que nós temos feito na Igreja Presbiteriana do Brasil e é isso que nós temos feito aqui no programa Verdade e Vida. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre aquilo que a Igreja Presbiteriana do Brasil acredita e pensa e também um pouquinho da nossa história, você pode visitar o nosso site. Você coloca lá no seu navegador ipb.org.br e você vai conhecer um pouquinho de toda essa trajetória, daquilo que nós cremos e daquilo que nós temos ensinado, aquilo que nós temos procurado viver e testemunhar em atitudes e em palavras, sempre a partir das verdades do Evangelho. E caminhando então agora para o final desse tempo, desse nosso bloco, queria, pastor Robson, que o senhor dissesse diretamente a essas pessoas que têm vivido essas inquietações. A gente falou sobre como ajudar aquelas pessoas que às vezes se colocam à disposição pelo seu testemunho, né, para ajudar, mas tem muitas pessoas que procuram o nosso programa porque estão vivendo profundos momentos de desespero. Alguns que até já ouviram falar alguma coisa sobre Jesus, outros que conhecem muito pouco sobre Jesus, mas que conhecem a sua realidade de desespero e de busca, né, por algum tipo de refrigério. O que o senhor poderia falar a essas pessoas nesse momento? Rodrigo, eu costumo dizer e falo diretamente a você que nos assiste, que a angústia é uma boa amiga, ela é uma péssima companhia, mas ela é uma boa amiga. Porque certas angústias que a gente passa na vida são como despertadores para questões mais profundas. Imagine um lago sem nenhuma ondulação. Em tese, tudo está em paz, mas abaixo da linha da superfície há muita coisa acontecendo ali embaixo. Então, quando isso aflora na forma de angústia, de ansiedade, de lutas tremendas, é porque é preciso parar e refletir sobre isso. Então, se você está passando por um problema muito sério, uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza profunda, talvez sejam os despertadores que Deus quer usar para que você se volte para ouvir o Evangelho. Basta ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. Certamente, uma mensagem de Deus como essa que tem sido pregada no Verdade e Vida vai trazer a paz, a alegria e a serenidade de uma nova vida com Cristo por meio de Jesus Cristo. É verdade. A gente vai ficando com essa parte, mas o programa Verdade e Vida não terminou, não. Daqui a pouquinho, a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes. A temática de hoje, importa-vos nascer de novo. Não sai daí não, que daqui a pouquinho tem mais Verdade e Vida. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Estou muito feliz de hoje participar com você desta hora feliz de
proclamar ao seu coração a preciosa palavra de Deus. E hoje eu quero tratar de um assunto da mais alta importância para a sua vida. E o tema é: importa-vos nascer de novo. E vou basear esta mensagem no Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 7. Vamos ouvir a leitura do texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Hoje eu quero conversar com você sobre aquilo que é mais importante na sua vida: o novo nascimento. Porque sem esse novo nascimento, sua vida é vã, sua religião é vã, sua esperança é vã. Sem novo nascimento, tudo aquilo que você experimentar debaixo do sol, riqueza, fama, sucesso, longevidade, família, amigos, prazeres, nada disso vai satisfazer o seu coração. Sem novo nascimento, a vida perde o sabor, a beleza e o perfume. Esse texto que nós acabamos de ler retrata isso. Diz a Bíblia que Nicodemos, que era um mestre em Israel, membro dos fariseus, aliás, um principal deles, sendo um homem zeloso da religião, rigoroso quanto ao seu comportamento, vai ter com Jesus à noite, talvez para fugir dos holofotes, ou com medo de ser relacionado com Jesus, e tece a Jesus os mais desabridos elogios. Mestre, bem sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, com isso, demonstra que sabe quem é Jesus, sabe que ele veio da parte de Deus, sabe que Deus está com ele, sabe que ele é um mestre por excelência, sabe que ele realiza prodígios e milagres que nenhum homem é capaz de realizar, talvez até aguardando de Jesus o retorno dos seus elogios. Mas Jesus é decisivo, vai direto ao ponto e diz: Nicodemos, em verdade te digo, que se tu não nasceres de novo, não poderás ver o reino de Deus. Nicodemos não entende o que Jesus está falando e perguntou: mas é preciso voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? É preciso voltar e começar tudo de novo? Então Jesus disse: Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Na verdade, Jesus está afirmando com isso que sem novo nascimento não há mínima possibilidade de você ver o reino e entrar no reino. Sem novo nascimento não há salvação. Sem nascer de novo você não pode entrar no céu. Veja você que Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos era um homem que frequentava a sinagoga.
Ele jejuava 2 vezes por semana. Ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Era um mestre, teólogo, doutor em Bíblia. Talvez hoje seria um líder do mais alto performance e do mais exaltado destaque das mais importantes igrejas. Mas esses aparatos todos, esse conhecimento todo, não era suficiente para a sua salvação. Ele tinha que nascer de novo. Talvez eu estou me referindo aqui, ou me dirigindo a você, que foi criado num lar cristão, conhece Bíblia desde criança, frequenta uma igreja, seja zeloso com a sua fé religiosa. Talvez você ore, você jejue, você até seja caridoso. Talvez você até mesmo seja uma pessoa que se destaca como líder na sua igreja, na sua denominação, mas não é disso que eu estou falando. Isso não é novo nascimento. Ninguém entra no céu porque tem uma vida bonita ou porque conhece verdades importantes acerca da pessoa de Jesus que Nicodemos também conhecia. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de cima, nascer do alto, nascer do Espírito. O novo nascimento não é coisa hereditária. Ninguém é salvo porque nasceu numa nação chamada cristã, numa família chamada cristã, ou frequenta uma igreja chamada cristã. O novo nascimento não é coisa natural. Você não muda a sua própria vida, nenhum homem pode mudar a sua própria vida. Na verdade, novo nascimento é um milagre. Quando Deus entra e muda as disposições íntimas da sua alma, arranca o seu coração de carne, de pedra, e lhe dá um coração de carne. Você passa a ter uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Você se torna uma nova criatura. Nicodemos continuou não entendendo a linguagem de Jesus. Quando Jesus dá uma ordem peremptória para ele: importa-vos nascer de novo. Nicodemos não é uma opção, não é uma alternativa que você possa apenas considerar. É vital. Ou você nasce de novo ou você não pode ser salvo. Ou você nasce de novo ou você não pode entrar no céu. Ou você nasce de novo ou você não tem participação na família de Deus. Nicodemos continuou não entendendo a linguagem de Jesus. Então Jesus explicou para ele: ô Nicodemos, é como o vento. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, você apenas ouve a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não vê o vento, mas você escuta o vento. Você não apalpa o vento e não controla o vento, mas você sabe os efeitos do vento. Aquele que é nascido de novo foi alvo da graça misericordiosa de Deus, onde o Espírito Santo veio e mudou tudo. Levantou você da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Outrora você vivia como escravo do diabo, do mundo, da carne. Você vivia como um prisioneiro. Era escravo da sua vontade, da sua paixão, das suas inclinações carnais. Você botava o pescoço na coleira do diabo. Mas chegou um dia em que Jesus libertou você, rompeu os seus grilhões, rompeu suas cadeias e libertou você. E mudou o seu coração e atraiu você para Ele com cordas de amor. E você olhou para Jesus e você viu nele o seu Redentor. E você se rendeu a Ele, porque tudo vem de Deus, tudo procede dEle. Foi Ele mesmo quem reconciliou você com Ele, foi Ele mesmo quem planejou a sua salvação, que executou sua salvação e consumará a sua salvação. Tudo procede de Deus. Nicodemos continuou não entendendo. E Jesus diz: ô Nicodemos, você é mestre em Israel, você não entendeu ainda. Então Jesus vai explicar, usando um episódio registrado no Antigo Testamento, para ilustrar para Nicodemos como é que ocorre esse novo nascimento. E Jesus reportou aquele momento na história de Israel que o povo murmurava contra Moisés e contra Deus,
Deus se irou contra o povo, mandou serpentes abrasadoras, e as serpentes começaram a picar as pessoas com veneno letal, e o povo, desesperado, clamou a Moisés, para que Moisés clamasse a Deus para tirar aquelas serpentes abrasadoras. E Moisés clamou ao Senhor, e Deus disse para Moisés: você vai construir uma serpente de bronze, dependurá-la numa haste bem alta, e todo aquele que for mordido pela serpente abrasadora, olhar para a serpente de bronze, e imediatamente vai ser curado deste veneno. E então Jesus aplica e diz a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com isso, Jesus está dizendo que ele, o Filho de Deus, veio ao mundo, e veio ao mundo com um propósito, para morrer naquela cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi pregado naquele madeiro, e diz a Bíblia que ele foi levando sobre o seu corpo no madeiro todos os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus lançou sobre Jesus a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. E naquele momento não havia beleza nele. O próprio Pai escondeu o rosto dele quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? O sol escondeu o rosto dele e houve trevas ao meio-dia. Naquele momento ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós. Naquele momento ele morreu pelos nossos pecados, quitando a nossa dívida e adquirindo para nós eterna redenção. Quando você olha para Jesus e você crê que Ele é o seu substituto, o seu fiador, o seu redentor, que Ele pagou a sua dívida, que Ele morreu pelos seus pecados, quando você olha para Ele e crê nele, acontece o grande milagre do novo nascimento. E você então entra para a família de Deus, você se torna filho de Deus, herdeiro de Deus e passa a desfrutar da alegria e da segurança da vida eterna. É isso. Importa-vos nascer de novo. E você? Já nasceu de novo? Você tem a garantia que você tem hoje uma nova mente, um novo coração, uma nova vida? Você tem a certeza de que você é uma nova criatura? Agora mesmo você pode se render ao Senhor Jesus Cristo, confessá-lo como Senhor da sua vida, saber que Ele pagou a sua dívida e morreu pelos seus pecados, ressuscitou para a sua justificação, e então nele você tem a vida eterna. Eu vou orar com você. Deus amado, eu te agradeço pela tua palavra e eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem, para que haja salvação aqui e alegria no céu. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso programa Verdade e Vida. A temática de hoje foi Importa-vos nascer de novo. Espero que você tenha sido abençoado por esse programa e eu gostaria de aproveitar para agradecer todos aqueles que têm sido nossos parceiros em missão e têm gerado então a possibilidade de nós estarmos aqui com o programa Verdade e Vida todas as semanas, trazendo a mensagem do Evangelho, o refrigério àqueles que têm vivido em meio à angústia. Se você quer saber como participar disso também, como ajudar o programa Verdade e Vida, como conhecer um pouco mais sobre o nosso programa e sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, basta você mandar uma mensagem para a gente. O WhatsApp está aparecendo aí, o número é o código diário 11 947 18 94 50. E entrando em contato conosco, dizendo que quer saber como ajudar e fazer parte também do Verdade e Vida, a gente vai mandar para você um presente. Aí na sua casa, você vai receber esse devocionário, Gotas de Esperança para a Alma. São 365 reflexões bíblicas escritas pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que vão te ajudar nas perguntas e nos desafios do dia a dia. E você vai poder conhecer também um pouquinho sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, o nosso ministério, sobre o programa Verdade e Vida e tudo aquilo que nós temos feito. O Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, no mesmo horário e no mesmo canal.